Oi, aventureiros da história, bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura. Em setembro de 1711, o Rio de Janeiro foi sequestrado por um corsário francês, René Drogan-Drouin. Esse cara, ele veio para o Brasil num ataque ao Rio de Janeiro por vários motivos. Atração pelo ouro. O Porto do Rio de Janeiro centralizava o escoamento de ouro recém-descoberto nas Minas Gerais. Dê um like e acompanhe o canal. A Guerra da Secessão Espanhola, Portugal se aliou à Inglaterra, enquanto a França apoiava o rei da Espanha, tornando-se o Rio de Janeiro um alvo legítimo. E também a vingança. O ataque serviu também de retaliação à morte do corsário francês Jean-François Duclerc. Esse cara, um ano antes, ele também tentou invadir o Rio de Janeiro. O rei Luís, o rei Sol, ele ordenou esse ataque ao Rio de Janeiro e o Jean tentou fazer esse ataque. Ele não atacou direto pela Baía de Guanabara. Ele atacou pelas costas. Foi um ataque que ele foi até a Restinga de Marambaia, veio a pé e fez o ataque à cidade do Rio de Janeiro. Mas na cabeça dele, ele acreditava que o Rio de Janeiro estava mal defendido e a invasão seria fácil. E o governador do Rio, que era o Francisco de Castro Moraes, era notoriamente um incompetente. Quando os franceses atacaram pela primeira vez, não houve resistência militar. Ele evitou os fortes da Barra, entrou, como eu falei, pela retaguarda pelo Rio de Janeiro, atravessou por uma trilha que subia a Serra da Tijuca e veio até onde hoje é o centro do Rio de Janeiro, e ele não encontrou resistência. A resistência que ele encontrou organizada foram dos estudantes do colégio jesuíta, que partiram para dentro, deram uma surra nos piratas corsários franceses. Eles acabaram recuando até o Trapiche. O Trapiche é um pierzinho, um cais, que na época era feito de pedras para escoamento das mercadorias. E os navios que vieram com ele, os 5 navios, não conseguiram entrar pela Baía de Guanabara. Então eles foram capturados. 45 que eram oficiais foram presos na casa do governador, e o Jean, ele foi assassinado. O que dizem é que ele teve um caso com a mulher do governador, e o filho do governador e o primo foram lá e mataram o Jean. Isso foi um escândalo na França. E o Renan, o outro corsário, o Renan Troyes, ele era amicíssimo do Jean. Então ele quis vingança, pediu ao rei da França para comandar uma nova invasão, mas dessa vez a invasão ele foi brutal. Ele não contou com 5 navios, ele contou com 17 navios bem equipados, bem armados, com 5.800 corsários. Eles aproveitaram a neblina da manhã de setembro, então essa neblina cobriu os navios e um vento a favor que levou os navios para dentro da Baía de Guanabara. E contou com a sorte. O governador do Rio, o Francisco, ele não pagou a guarnição que protegia a Baía de Guanabara. A guarnição estava em greve por falta de pagamento. Então ele entrou Baía de Guanabara dentro com uma facilidade incrível, tomou a Ilha das Cobras, colocou uma bateria de canhões ali e também morteiros, começou a bombardear a cidade. O espanto foi tanto que havia uma frota pequena de mais ou menos uns 6 navios da Marinha Portuguesa. Os comandantes ficaram tão assustados que eles encalharam os navios ou tacaram fogo nos navios com medo que os franceses os capturassem. E a captura foi muito fácil, não havia uma guarnição organizada. O governador fugiu, ele fugiu para a serra, desapareceu.
As pessoas ricas da cidade também fugiram para os engenhos no interior do estado. A cidade ficou totalmente desprotegida, o povo abandonou a maioria das casas. Os corsários tomaram a cidade e cobraram, e ficaram ali. A cidade ficou vazia. No dia 21 de setembro, os corsários pediram, ameaçaram queimar a cidade inteira. Então, nessa ameaça, eles só não queimariam a cidade por um motivo: tinha que pagar o dinheiro do sequestro. 600 mil cruzados em ouro, isso na época era uma fortuna, 100 caixas de açúcar e 200 cabeças de gado. E essa proposta foi levada até Portugal. E os corsários saíram vitoriosos do porto do Rio de Janeiro em novembro de 1711, carregando um imenso resgate, diversos bens saqueados da cidade. E a cidade foi totalmente saqueada, os conventos, tudo foi levado para a França. Por causa disso, o governo português teve que reconstruir a cidade, mas para isso faltou dinheiro, um rombo financeiro enorme. Então a coroa aumentou os impostos sobre a população. A população do Rio de Janeiro ficou revoltada, mas não podia fazer mais nada. Tiveram que refazer os fortes da Barra, reestruturar todo o pensamento de defesa. Duclerc voltou como um herói, ele foi elevado ao almirante da Marinha Francesa. E o Francisco, que era o governador do Rio de Janeiro, ele foi condenado, ele foi julgado em Portugal pelo Conselho Ultramarino. Primeiro se pediu a pena de morte por causa da covardia, foi considerada covardia extrema em combate. Isso na época era um troço horroroso. Então ele foi levado à prisão perpétua. Mas para piorar a coisa, primeiro ele foi preso na fortaleza de Santa Cruz da Barra, que era uma das fortalezas que deveriam ter protegido a cidade, mas depois ele foi levado para Portugal para o julgamento. Nesse julgamento, que foi pedida a cabeça dele, ele foi demitido, perdeu todos os seus bens e foi para o exílio nas Índias. E lá ele faleceu. Ele falece ali de forma misteriosa, não se tem muita certeza como foi a morte dele. E o saque foi um dos grandes triunfos do rei Luís. A coroa da França recebeu uma fortuna com esse saque. Então essa foi a história do sequestro da cidade do Rio de Janeiro. Espero que tenham gostado e até uma próxima aventura.